no meu Face. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Que venha o teu reino sobre nós. Que cumpra o teu querer sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão limitados por causa do pecado. Perdoa-nos por não entender o teu plano, o teu perfeito plano em nossas vidas. Te pedimos que esta noite, ó Deus, seja mais um tempo em que nós possamos estar na tua presença e os céus serem abertos sobre nós. Que possamos sentir, Senhor, o calor da tua presença entrando em nossas vidas, entrando, Senhor amado, em cada casa esta noite. Que o Senhor manifeste o teu amor, Senhor, sobre cada família que neste momento estão abrindo, Senhor amado, suas portas para este culto. Eu te peço, querido Deus, consola o coração daqueles que estão, Senhor amado, de alguma maneira sofrendo, de alguma maneira chorando. Que o Senhor possa estar com a manifestação poderosa do teu Espírito consolando esses corações, fortalecendo, Senhor, a esperança, fortalecendo, Senhor, a fé, fortalecendo, Senhor, o amor de cada um dos teus filhos. Que esta noite seja uma noite, Senhor, de céus abertos sobre a sua igreja, céus abertos sobre o seu povo. Te pedimos, Senhor, esta noite, uma manifestação sobrenatural da tua presença. Glorifica-te, Senhor. Glorifica-te na vida da sua igreja esta noite. Te apresentamos, ó Deus, as lutas, as batalhas, os dilemas, as dificuldades de cada uma, Senhor, das suas ovelhas que neste momento, Senhor amado, estão juntos aqui, Senhor, em um só espírito, em um só desejo. Estamos, ó Deus, sendo neste momento uma igreja de portas abertas, uma igreja sem paredes, mas uma igreja. Não importa tanto, Senhor amado, que igreja neste momento nós somos. O que importa realmente, Senhor, é que tipo de igreja o Senhor, quando olha para nós, está vendo. Porque muitas vezes nós achamos uma coisa e o Senhor descobre em nós outras coisas. Revela os nossos caminhos, ó Deus, porque, como diz o salmista, para nós muitas vezes não conhecemos e não sabemos, mas o Senhor sonda os nossos corações. Por isso, se há algum caminho mau em nós, livra-nos, ó Deus. Livra-nos, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor amado, os nossos governantes. Perdoa, Senhor amado, os pecados. Porque tua palavra diz que se o Filho libertar, verdadeiramente somos livres. Liberta, Senhor amado. Liberta cada um neste momento que está sintonizado neste culto. Que haja, Senhor, um clima de liberdade, um clima de ação do teu Espírito, para que nós juntos possamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome e juntos, ó Deus, possamos manifestar a tua vontade. Céus abertos, assim como é no céu, seja na casa de cada um dos teus filhos esta noite. Repreendemos toda a malignidade, toda a ação do mal. Declaramos, ó Deus, cada uma das casas, das famílias neste momento, protegidas pelo teu amor, pela tua graça, protegidas, ó Deus, pelo teu poder. Vem, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu trono. A glória é tua, a honra é tua, Senhor.
em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, que neste momento você possa abrir espiritualmente a porta da tua casa, para que este culto possa penetrar no mais profundo, nos mais profundos lugares que o teu lar possa ter. Que o Senhor Todo-Poderoso seja bem-vindo agora em nosso meio, seja bem-vindo porque Ele é o grande eu sou. E que esse grande eu sou, que Ele se revelou ser, possa receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Vamos louvar, vamos declarar isso. O Senhor é bom, a sua glória é para sempre. Te louvamos, Deus. Digno. Quando ele chega, tem que montanha se abala, o inverno treme. Te adoramos. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em uma só voz. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é ti. Declare, declare. Não há outro. Poderoso. O grande eu sou. Aleluia. Façamos essa declaração. Quero estar, vamos. Quero estar perto de ti. O mundo amar, saber e ficar. Passo seguro, em uma só voz, cantando aleluia. Ele é poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, eu a sua voz, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, Glória a Deus. que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Te adoramos, Deus. Com a sua voz declaremos: montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, Ele é o que eu sou, o grande eu sou, Não há outro. grande eu sou. É digno. Não há poder que possa impedir a ação do grande eu sou. O santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, poderoso, grande eu sou, grande eu sou.
Não há poder maior. Aleluia. E nenhum mal vai resistir à presença do grande eu sou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Manifesta a tua vontade. Quebra as cadeias. Liberta, Senhor. Vem, Espírito Santo. Revela o teu poder em cada casa neste momento. Revela o teu poder em cada família neste momento. Aleluia. Grande eu sou. Há um Deus que atua, que luta, que batalha por você. Que você possa crer nele. Entregue teus caminhos a ele neste momento. Ele tudo fará. Confia no Senhor. Descansa o teu coração. Oh, Deus é contigo. Hoje à noite, vamos. Levante as suas mãos. Declare. Declare o teu amor a Deus. Aleluia. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair, demônios surgirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair, demônios surgirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair, Demônios vão cair. Demônios fugirão. ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, demônios fugirão. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Quando eles souberem quem é o teu Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus é entregado para nós uma maravilhosa graça, que nós possamos cantá-la, dançá-la, profetizá-la, celebrá-la e confessá-la em nossas vidas. Maravilhosa graça. Jesus nos alcançou por seu imenso amor. Glória a Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Oh. Seu infinito amor.
Jesus nos comprou com o preço do sangue dele. Maravilhosa graça, que não nos pede nada em troca, apenas aceitá-lo. Maravilhosa graça, alegre-se. Te adoramos, Senhor. Jesus é lindo. Filho de Deus. Diga isso. Ele é digno. Diga. Diga. Digno. Digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Tomou o meu lugar. Tomou o teu lugar. A minha cruz levou. Esse é o nosso Deus. Oh, Senhor. Para sempre, Senhor, cantaremos da Tua graça. Para sempre, Senhor, declararemos a Sua maravilhosa graça. Digno é o Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Nós estamos falando sobre céus abertos. Vai ser a segunda ministração de 6 sobre céus abertos. Por isso, cante isso. Em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor. Deus, fogo consumidor. Sem impedimentos, vem. Sem impedimentos, vem. Face a face, Senhor. Face a face, Senhor. Sopra. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Diga, estou de pé. Estamos de pé. Firmados na rocha. Na presença do Rei esta noite. Que você possa saber que Deus está neste momento com os ouvidos inclinados à sua adoração. Na presença do Rei, Tua glória está aqui. tua glória está aqui. Teu amor nos libertou, ó Deus. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado eu estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós.
Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Vem, Senhor, sopra sobre cada lar, sobre cada família. Sopra o teu Espírito, Deus. Nós te queremos, nós te queremos. Aleluia. Que se abra os céus. Que se abra os céus sobre cada família, sobre cada casa que está neste momento, abrindo as portas para este culto, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Deus. Sopra em nós tua presença restauradora. Aleluia. Dos céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que todos os teus adversários, que todos os teus inimigos possam saber que a tua fé, a tua esperança está no grande Deus, no Todo-Poderoso. Que ninguém venha a tomar, a roubar aquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. Que nesta noite, seus adversários espirituais saibam que teu Deus é grande. Vem, Deus. Sopra, Espírito Santo, a tua presença gloriosa. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Que o nosso coração possa estar inclinado a Ti, Senhor. Que a nossa vida possa estar a Ti esta noite, Senhor. Glória a Deus, amados. Amém, amém e amém. Nós estamos falando sobre os céus rasgaram sobre nós. Essa é uma palavra profética para que nós possamos, no final desse tema, dessa série, nós possamos realmente olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor. Os céus verdadeiramente se abriram, se rasgaram sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E olha, irmãos, a primeira mensagem que nós ministramos terça-feira passada já teve uma resposta positiva da parte de Deus com algumas pessoas. E eu vejo que Deus quer fazer algo mais hoje. Nós estamos dando passo a passo para que os céus se rasguem, para que os céus se abram sobre nós. Nós estamos indo devagarinho, para que nós possamos experimentar este mover sobrenatural, perfeito, agradável, da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós vimos na semana passada, na terça-feira passada, que todos os ambientes que nós vivemos podem sim se tornar um céu, podem sim se tornar um inferno. Dependem muito das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que nós e como nós agimos. Então, nós precisamos saber o que nós temos instalado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o que nós temos
aberto ou fechado os céus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Céus de bronze na Bíblia falam de um sinal que Deus queria que o povo soubesse referente à comunicação dele com o povo. Quando os céus eram de bronze, significava que Deus não iria falar com eles, que não iria se comunicar com eles. Era algo que Deus estava dizendo, estou me interrompendo, não porque eu queira, mas porque há algo que está bloqueando o nosso relacionamento. Era mais ou menos assim, como nós falamos na semana passada, sobre a caixa, que é uma caixa de bronze, que os escravos de Israel eram colocados nessa caixa de bronze, e o piso, tapete de ferro, e eles ficavam ali praticamente sendo cozidos pelo sol, eram quentes, iam aquecendo aquela placa e aquela caixa, até que aquela cápsula chegava um momento que eles começavam a perceber que estavam numa situação muito complicada. Então Moisés fala isso, olha, nós temos essa comparação, que lá dentro já não tínhamos comunicação nenhuma, só esperávamos a morte. E se nós tratarmos Deus de uma maneira equivocada, nós vamos ter essa comunicação cortada, e nós também vamos viver com céus de bronze, como se estivéssemos naquela cápsula de tortura lá do Egito. Escute, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. E ele estava dizendo assim, e o versículo 23 fala: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Deus estava dizendo que se o povo cortasse a comunicação com Deus, não porque Deus queria que isso acontecesse, mas pela desobediência do povo, pela falta de desejo do coração daquele povo de se comunicar com Deus, iria ter uma comunicação totalmente bloqueada, e seria o mesmo que eles estivessem dentro daquela cápsula de tortura. Então Deus estava antecipando algo que eles deveriam tomar em consideração. A comunicação com Deus era importante. Então que se rasguem os céus de bronze sobre as nossas cabeças, que sejamos livres em nossa comunicação com Deus, que Deus tenha a liberdade de agir em nós, assim nos céus como na terra, que nós possamos ter essa ação do nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus de uma maneira mais livre, mais correta, menos religiosa, menos mística, mas mais verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, as pessoas geram esse céu de bronze através de palavras que nós falamos na semana passada. E nós queremos hoje dar mais um passo na direção de rasgar esses céus de bronze, de abrir essa cápsula de tortura que o inimigo quer nos meter aí, de fazer nós quebrar a comunicação com Deus. Vocês lembram do Éden? O inimigo entrou e quebrou, através da desobediência, a comunicação do homem com Deus. O homem deixa então de viver essa comunicação diária com Deus e vive de um contato esporádico. Mas não era isso que Deus queria. O próprio Jesus veio e disse: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: eu quero abrir isso, eu quero romper esses céus. E a palavra de Deus diz que Jesus fala para Natanael assim: Natanael, se você me seguir, se você vier comigo, você vai ver céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o que Deus quer conosco, céus abertos, comunicação verdadeira. Por isso, muitas vezes nós temos perdido a bênção do Senhor, porque nós temos criado um monte de coisas que está impedindo esses céus serem abertos sobre nós. Nós temos criado um montão de oportunidades que o inimigo está usando para colocar nesse bloqueio de comunicação. A nossa conexão com Deus está falhando. Por isso, se você quer ter os céus de bênção, os céus abertos, os céus rasgados, fora dessa cápsula, que é essa cápsula de tortura que o inimigo quer que você entre, você precisa, como nós falamos semana passada, mudar o teu vocabulário. Mudar a maneira que você libera as palavras, a maneira que você está construindo a sua história.
Como nós podemos mudar esses céus? Deus tem lido em nós a história que nós temos escrito. Eu estou escrevendo a minha história neste mundo. Eu estou, através das minhas atitudes, através das minhas palavras, eu estou escrevendo a minha história. A palavra de Deus fala, vários profetas falam sobre esse pergaminho que é o livro da nossa vida. E nós estamos escrevendo, queridos. Nós estamos a cada dia escrevendo aquilo que nós estamos querendo para nós. Através de atitudes e através de palavras, nós estamos expressando que o nosso coração está cheio. Nós estamos colocando para fora o que verdadeiramente é a nossa vida e o que realmente nós queremos para a nossa vida. Infelizmente, muitos não percebem isso e continuam liberando palavras e fazendo coisas, atitudes que têm causado esse impedimento com Deus e fazendo Deus ler linhas tristes da nossa história, fazendo Deus ler linhas de uma vida totalmente perdida, sem o contexto do amor, da esperança e da fé. E se você olhar que Deus tem lido sobre nós, hoje é um dia especial. Hoje é o dia de dar mais um passo, de anular essas sentenças contra nós que nós mesmos lançamos, ou contra pessoas que amamos, abrimos nossa boca precipitadamente e falamos coisas sem pensar, lançamos maldição, e toda a palavra que nós lançamos maldita volta para nós de uma forma amaldiçoada. Então, Deus quer que nós venhamos esta noite a ter uma folha branca dizendo: filho, eu quero te dar mais uma oportunidade para você recomeçar a tua história comigo. Eu quero, esta noite, reativar a nossa comunhão, a nossa comunicação. Se você olhar em Isaías 43, 25, diz assim: eu, diz o Senhor, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus, ele quer anular essas sentenças. Deus quer apagar aquilo que nós temos falado de uma maneira negativa, de uma maneira que surge a morte, que destrói a esperança. E muitas vezes nós estamos dizendo: já não dá mais, já não posso mais. Até mesmo no casamento nós falamos precipitadamente, dizemos: ah, não dá mais, não quero mais viver com você, não quero mais isso. E dessa maneira a gente está lançando uma maldição sobre a nossa vida, o nosso casamento. Quantas vezes nós temos feito isso? E Deus esta noite está dizendo: eu quero te dar mais uma chance. Eu quero que você tenha os céus abertos. Eu quero que você veja a minha presença diante da tua face. A palavra de Deus diz também em Miqueias capítulo 7, o versículo 18, o versículo 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. É como se tivesse aquele ditado popular que fala: Deus lança o nosso pecado no fundo do mar. Deus, ele está lançando fora os nossos erros. Deus está lançando fora os nossos pecados, nossas falhas. Nesse tempo de pandemia, quantos filhos de Deus têm falado de uma maneira errada, precipitada, e até mesmo agindo diante do conflito da morte de uma maneira equivocada. Mas esta noite, queridos, Deus está nos dando uma nova chance para reescrever a nossa história sem céus de bronze, sem tapete de ferro, sem a solidão desta vida sem Deus. Esta noite é uma noite de esperança para o teu coração. Por isso Deus também disse em 1 João 1,9: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que eu quero que esta noite nós possamos tomar juntos aqui, rever as nossas palavras e atitudes,
e sermos sinceros diante de Deus e dizer: me perdoa, Deus, me perdoa do que eu tenho feito. Então, se nós reconhecermos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele vai perdoar, Ele vai borrar os nossos pecados, Ele vai apagar o nosso pecado, Ele vai lançar na profundeza do mar o nosso passado e vai dizer: a partir de hoje, uma nova chance eu te dou, para que você possa viver uma vida realmente experimentando a minha graça, o meu amor, a minha presença em você. Então nós temos uma nova chance de recomeçar. Nós temos uma nova chance hoje de reescrever a nossa história com novas atitudes, com novas palavras, mais sadias, melhores. Eu lhe pergunto, o que você tem escrito nas linhas da tua vida? O que Deus tem lido quando Ele olha para você? Quando Ele olha o livro da vida e vê o que você está escrevendo nesse livro da vida, o que você tem escrito? Quais são as tuas atitudes que têm agradado ou desagradado a Deus? Quais as palavras que têm agradado ou desagradado a Deus? Por isso, a importância desta noite nós tratarmos este momento como um momento muito, muito importante, muito sério e muito verdadeiro para nós. Nós somos chamados para fazer confissões diárias, diz a palavra de Deus. Nós somos chamados para que nós possamos olhar para nós e dizermos: olha, eu errei, eu pequei, eu falhei contra Deus, contra teu amor, Senhor. Nós não estamos falando de confessar os nossos pecados para pessoas e dizer: olha, eu estou pecando, tal. Não é isso. Isso não tira o mérito se tiver um discipulador e você confessar e dizer: eu preciso da tua ajuda. Não é isso, mas eu quero que você entenda que hoje é um confessar diante de Deus, para Deus. Que você possa reconhecer diante de Deus a falha que você tem tido em escrever e reescrever a sua história tantas vezes. Nós vivemos pela fé, diz Hebreus 10, 38. E se pela fé nós vivemos, nós precisamos expressar a nossa fé. Como que eu posso dizer que sou cristão se eu vivo atitudes anticristãs? Se eu falo como uma pessoa que não teme a Deus, que não ama a Deus? Como eu posso dizer que eu sou filho de Deus se eu tenho agido como o inimigo quer? O inimigo quer a minha incredulidade, o inimigo quer que eu viva triste, o inimigo quer que eu ofenda pessoas, o inimigo quer que eu machuque outros, o inimigo quer que eu destrua, o inimigo quer que eu faça coisas erradas. Como eu posso dizer que sou filho de Deus se eu tenho agradado o inimigo com as minhas atitudes e as minhas palavras? Por isso, é importante nós revermos isso, para que nós possamos até mesmo rever o nosso cristianismo. E eu não estou falando de religião, pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra a religião. Eu estou falando de cristianismo puro e simples. Eu estou falando da palavra de Deus vivida e compreendida através de atitudes e palavras. Por isso, nós estamos aqui hoje. Viver pelo que cremos, falar o que cremos, agir segundo o que cremos. O justo vive pela sua fé. Então, se eu não tenho feito isso, eu preciso rever. Nós não podemos liberar palavras que manchem o livro da nossa vida. Não podemos ter atitudes anticristãs. Os céus sobre nossas cabeças. É como um pergaminho que está sendo escrito por nós. E Deus está lendo, e a Bíblia diz em Hebreus que testemunhas estão lendo a nossa história. Que lá estão vendo, santos estão mirando. A palavra de Deus diz que os céus estão contemplando as nossas atitudes de alguma maneira. Por isso nós precisamos, com essa nuvem de testemunhos que há sobre nós, sobre a nossa cabeça, nós revermos de verdade o que nós temos escrito. Deus está lendo neste momento a história minha e a tua. Deus está lendo o nosso dia, e o que nós fizemos, o que falamos, nossas atitudes. Deus está lendo. E eu fico pensando se Ele está se agradando, se Ele está feliz ou se Ele está triste. O que Deus está
neste momento sentindo ao nosso respeito. Hoje recebemos uma história uma notícia tão triste, tão desagradável, que foi a morte de um amigo nosso, amigo, irmão amigo, chamado José Bona. Um homem de Deus, um presbítero da nossa igreja, o BPC Colatina, e ele sempre nós temos conversado. E um dia antes dele ser internado, nós estávamos trocando e-books de livros evangélicos. Ele tinha lido um livro e eu tinha passado um outro livro para ele ler. E nós estávamos conversando e ele comentou comigo uma coisa interessante. Ele falou assim para mim sobre um livro, Cristianismo Simples, de C.S. Lewis. Ele falou assim: você leu esse livro? Eu falei: li. Ele falou assim: como podemos viver isso que está escrito no livro? Que cristianismo é esse? E eu me lembro que eu comuniquei falando com ele, eu falei assim: por isso que chama o livro Cristianismo Puro e Simples. E muitas vezes nós estamos vivendo num caixote chamado religião, impedidos de fazer o bem, pensando até coisas más e malignas. E nós, hoje, começamos a refletir referente a tudo isso. E hoje recebemos a notícia que ele faleceu. Que Deus possa abençoar a Mirinha, possa abençoar o filho, possa guardá-los. A igreja UBPC Colatina recebe aqui os nossos sentimentos, o nosso carinho, o nosso amor pelo presbítero Bona, e que Deus possa consolar a todos os enlutados, porque é uma perda muito grande mesmo. Há um céu sobre as nossas cabeças, há testemunhas que estão sobre nós, olhando se nós somos apenas religiosos, que temos atitudes apenas dentro da igreja, que somos obrigados a ter atitudes porque fomos impelidos por homens a ter determinadas atitudes, ou se nós realmente somos cristãos, porque o nosso coração foi lavado e remido no sangue de Jesus, pensamos como Deus, porque a Bíblia diz que a mente, nós temos a mente de Cristo, e se as nossas atitudes realmente são como do bom samaritano, se nós somos uma igreja em todos os lugares, ou se nós somos uma igreja apenas no templo. Deus está lendo, e eu fico tão preocupado com isso, porque olha, amados, tem uma passagem que o povo de Deus se revolta contra Deus, contra Moisés, contra todo mundo, quando eles veem os gigantes que tinham, os inimigos que tinham na terra prometida. Eles dizem assim, está lá em Números 14, tá bom? Versículo 1 em diante diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, porque souberam que tinham que lutar, que tinham que batalhar. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, abriram a boca para falar, tiveram atitudes de incredulidade, choraram, gemeram, gritaram, e aí de repente eles começam a falar, e diz assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não será melhor voltar para o Egito e morrer lá, ficar morto lá, ou morrer aqui nesse deserto mesmo? E Deus fala assim: chega, eu tenho ouvido muita baboseira de vocês. E Deus fala para Moisés: eu não vou mais aceitar. E Moisés intercede pelo povo, mas Deus, no versículo 28, diz assim: então tá, Moisés, mas diga para eles, agora é a minha palavra na palavra deles. Juro pelo meu nome, diz o versículo, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que vocês falaram. E eles morreram no deserto. Eles falaram que iam morrer no deserto, morreram no deserto. Até onde a nossa fé tem atingido, irmãos? Muitas vezes nós temos falado coisas, agido como pessoas que não temem a Deus. Mas esta noite é uma noite de reescrever a nossa história. Amém? Por isso, o nosso vocabulário é muito importante. Precisamos rever as nossas palavras, as nossas atitudes, para que nós possamos pedir perdão. E o perdão, quando nós pedimos, é só quando nós reconhecemos o nosso erro. Não adianta eu falar assim, peça perdão a Deus agora. Se você não reconhecer a tua falha,
o teu perdão não tem valor nenhum. O perdão é justamente quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos. E quando nós agimos assim, há um poder espiritual muito grande no perdão, queridos. Há um poder espiritual muito forte no perdão, a tal ponto que quando nós pedimos perdão a Deus, a Bíblia diz que Ele vem e apaga toda sentença lançada contra nós por causa de determinados pecados que nós falamos. Então, se nós falamos e Deus disse, ó, juro pelo meu nome, que assim como você disse, assim sucederá, então eu preciso romper essas malignidades que eu mesmo tenho liberado para a minha vida através de palavras e através de atitude. Precisamos rever hoje, urgente, porque as palavras podem ser de vida e vitória ou de morte e derrota. E a Bíblia diz que de uma só boca não tem como sair as duas, porque uma das duas é falsa. Se eu falo bênção, mas ao mesmo tempo eu falo coisas erradas e negativas e maldição, o que o meu coração está cheio? Daquilo que eu falei positivo ou daquilo que eu falei negativo? É aí que determina quem somos diante de Deus. Precisamos, urgente, de uma ação do Espírito Santo que possa nos convencer do nosso pecado. A Bíblia diz que essa é uma ação poderosa de Deus, de nos convencer do pecado, da justiça, para que nós possamos entender onde nós estamos com Deus e por Deus. Nós precisamos estar dispostos a construir uma nova história para a nossa vida e para a nossa família. E isso vai depender da nossa sinceridade diante de Deus. Então não abra mais a sua boca para dizer que tal pessoa não muda mais. Essa pessoa nunca muda, sempre será a mesma assim. Não diga mais isso. Nesta noite, pega o princípio bíblico e diz, eu acredito em Deus. Deus pode mudar qualquer situação. Você é prova disso, Deus te mudou. E Deus pode mudar qualquer um. Por isso, todos podem mudar. Todos. Só falta ter um encontro verdadeiro com Deus. Não com a religião, mas com Deus. As pessoas mudam. Eu e você somos prova desse amor e dessas mudanças. E como podemos apagar essas palavras de morte, de maldição? A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, a Bíblia fala sobre a necessidade de nós confessarmos o nosso pecado. Capítulo 1, versículo 5, diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, temos comunhão e o sangue nos purifica. É uma nova história sendo escrita aí. E o versículo 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Somos mentirosos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está abrindo uma grande oportunidade para nós hoje. Sermos sinceros com ele. Confessar o pecado. Há uma lei espiritual. Olha, Provérbios. Eu amo esse versículo, Provérbios 28, 13, diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, não vai para frente. Aqui não está falando de dinheiro, está dizendo que você fica parado, não consegue ir para frente. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia, encontra continuidade. A confissão de pecado destrói os céus de bronze sobre a sua cabeça. Quando você reconhece o que tem construído sobre a sua cabeça e tem feito esses céus de bronze por atitudes e palavras, chega um momento da nossa vida que nós reconhecemos isso e pedimos perdão a Deus sinceramente, esses céus de bronze começam a ruir, começam a rasgar por causa
do poder e do amor de Deus e da misericórdia e a graça do Senhor sobre nossas vidas. Em Romanos 6,14, diz que estamos debaixo desta graça. Não mais debaixo da lei, da condenação, mas debaixo dessa graça. Deus não está para nos condenar, Ele está para nos salvar, nos libertar. Portanto, o pecado não pode ter mais domínio sobre a sua vida. O pecado não pode mais prevalecer nas suas palavras e nas suas atitudes. Não somos pecadores que lutam contra o pecado. Na verdade, mas só somos santos que lutam para não pecar. Ainda que muitas vezes nós erramos, falhamos, mas a nossa luta é aquela luta dizendo: eu decido não pecar, ainda que eu peque, mas eu decido não pecar. Porque na verdade o pecado é uma decisão. Se você olhar novamente Adão e Eva, o inimigo não colocou o fruto proibido na boca deles, disse: coma. Ele foi induzindo eles a tomar uma decisão. Pecar ou não pecar, céus de bronze ou céus abertos, tudo tem a ver com as nossas decisões, atitudes e palavras. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, ou seja, tomou a decisão de não pecar, mas se pecou, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação para os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. A Bíblia diz que só tem um intermediador entre o Deus e o homem, Jesus. Não há outro, não há outro. Por isso, Jesus pagou com o sangue dele e ele é suficiente para te perdoar. Mas é necessário que você reconheça: Senhor, eu falhei, preciso do teu advogado, preciso da tua presença. Pecar é condicional, irmãos. As pessoas pecam quando decidem pecar e não pecam quando decidem não pecar. Porém, se você pecar, lembre-se, você tem um advogado que é justo e lhe absolve. O sangue de Jesus lhe purifica de todo o mal, de todo o pecado. Quando confessamos os nossos pecados, tudo que estava ligado a este pecado nas profundezas do inferno, que viria como atitudes nossas e que viria como reflexo do mal sobre nós, esse pecado é apagado no mundo espiritual e essa sentença sobre nós é desligada. Mas há necessidade de sermos sinceros. Nós vamos andar devagar nesse território. Hoje, nós precisamos de céus abertos, sim. Mas hoje, o que o Espírito Santo está me dizendo é que nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão pelas nossas palavras, que temos ferido, machucado pessoas, pelas nossas atitudes, que temos causado dano sobre as nossas vidas e a vida de outros, sobre a nossa negatividade, sobre o nosso pessimismo, sobre a nossa incredulidade, e falamos a nossa incredulidade, expressamos a nossa incredulidade, agimos como pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, nós vamos parar a ministração agora e vamos começar a reescrever a nossa história, mas agora uma história de céus abertos. Então hoje, esse é mais um passo. Vamos pensar em nossas atitudes, em nossas palavras e anular qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo das nossas almas. E na semana que vem teremos o terceiro passo. Por isso eu quero que você neste momento possa pensar um pouco sobre as suas atitudes e sobre aquilo que você tem feito e agido, porque o Senhor quer nos perdoar. Eu quero te chamar à oração. Vamos orar? Bendito seja o Cordeiro Senhor, perdoa-nos. que na cruz por nós padeceu.
Perdoa-nos todas as vezes que deixamos de ser a igreja do Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que poderíamos ter feito bem e não o fizemos. Perdoa-nos todas as vezes que somos motivo de conflitos. Perdoa-nos todas as vezes que machucamos alguém. Perdoa-nos, ó Deus, todas as palavras contrárias que saem de nossas bocas. Perdoa, Senhor, nossas atitudes. Sim, Senhor. Vem, Senhor. Que esta noite, Senhor, recebamos um livro em branco para reescrever a nossa história. Com o teu sangue, purifica-nos. Purifica-nos. Purifica-nos, ó Deus. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, as nossas atitudes. Perdoa-nos e nos ensina a perdoar. Nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos a expressão do teu amor, a expressão, Senhor amado, da tua presença em nós. Age em nós. Não permita que o mundo venha levar vantagem sobre a sua igreja. Sejamos uma igreja santa, que procura a santidade, Senhor, como objetivo. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós não podemos viver sem ti, Senhor. Reforma esse momento. No tempo que nós estamos apagando sentenças contra nós. Vence, Senhor. Que nesse momento os teus filhos estão gerando a história deles contigo. E vão começar a reescrever, ó Senhor, a história deles. Um tempo, Senhor, novo na vida dos teus filhos. Te adoramos, Senhor. É o tempo, Senhor, da folha branca. Ensina a reescrever a nossa história. Glória a Deus, te louvamos. Você pode cantar algo mais que a neve. Adoramos. O Senhor nos perdoa de todas as falhas. Senhor, eu quero orar pela família do Bona. Consola o coração. Consola o coração. Consola o coração deles. Consola o coração deles, Senhor. Consola a menina, Senhor. Consola o filho, Senhor. Consola a igreja do PC Colatina. Consola os amigos. Consola os parentes. Consola o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É o momento de nós reescrevermos a nossa história. Então, que você tenha, a partir de hoje, novas atitudes, novas palavras
Que você seja muito abençoado. Terça-feira estaremos de novo aqui juntos para o terceiro passo. Céus abertos. Uhul! Rasgar o céu sobre as nossas cabeças. Chegaremos no final desta série falando e profetizando isso. Realmente Deus abriu o céu sobre nós. Paz do Senhor, meus queridos. Que Deus os abençoe hoje e sempre.